Olá, Oi, tudo bom? Tudo bom, Pri? tudo bem com vocês? Tudo bom, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Estou muito feliz aí de ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. É Valeu. uma honra. Já passou tanto casal top por aqui. Vocês são top também, por sinal. Obrigada. E isso é muito legal, assim, porque quando, quando eu publiquei, né, falei de que vocês iriam participar, várias pessoas comentaram, né? Ana Daniela, um monte de gente falando assim, ah, eu não vou perder isso por nada e tal. E eu fiquei muito feliz, assim, por isso também. Então é só agradecer muito vocês terem topado. Imagina. E assim, a ideia aqui é a gente conversar, né? Ser uma conversa bem tranquila, assim, para vocês contarem um pouco da história de vocês, né? E aí comecem se apresentando, aí conta um pouquinho de vocês e a gente vai fluindo, assim, aí se surgir alguma pergunta, alguma dúvida. E aí as pessoas também vão participando e vai seguindo. Tá joia. Começa. Viu começar? Ai, bom, eu me chamo Vinícius. A gente, Karina. a gente fez 5 anos de casado ontem. Parabéns! Valeu. A gente se conheceu em 2011 e assim, a gente já se conhecia de vista, assim, né? Eu era uma pessoa que fazia muita coisa assim na igreja, então eu era um pouco conhecido, assim, de algumas pessoas. Aí ela me conhecia, sabia quem eu era, enfim. Eu não sabia quem ela era, não. É. Aí a gente viajou para a JMJ em 2011 em Madrid, no mesmo grupo, né? No mesmo grupo. Legal. Aí a gente se conheceu. Quando eu vol... Quando a gente voltou de viagem, a gente continuou se falando, né? E aí a gente começou a namorar no dia 1º de outubro de 2011. A viagem foi em agosto, né? E, assim, o que mais? Eu gosto de contar que a gente se conheceu no convento de Santa Teresa d'Ávila, Que porque bonito. a gente passou por algumas cidades antes de chegar em Madrid, mas ainda não tinha conversado. Era um grupo grande, cada um ficava perto dos seus amigos, assim, e nunca tinha se cumprimentado, conversado. Daí, quando a gente saiu do convento de Santa Teresa d'Ávila, eu olhei para ele lá longe e falei, acho que eu vou conversar com esse menino. E falei oi pela primeira vez, assim, lá em Ávila mesmo. E a partir daí, as Teresas nunca nos abandonaram. Nem a Dávila, nem a Terezinha. Que legal. A Mas assim, só gente para eu entender, então vocês foram no mesmo grupo e daí mas vocês não se falavam assim, vocês estavam junto ali de longe, e aí você teve a iniciativa de nesse dia chegar e dar um oi, assim. Foi Isso, isso. exatamente. Igual ele falou, ele já era muito conhecido das pessoas do grupo porque tinha muitas atividades. E eu olhava para ele antes e falava, que menino famoso, entre aspas, né? E depois eu falei, acho que vale a pena cumprimentar. E a gente começou a amizade desse jeito, assim, no meio da viagem, nesse contexto religioso. E foi caminhando. A gente, depois disso, terminou a viagem fazendo tudo junto, assim, já conversando e participando das mesmas atividades com as mesmas pessoas. E aí eu Entendi. voltei para o Brasil um pouquinho antes que ele. Ele ainda continuou, foi para a Itália, né? E Viajando a gente mais. manteve contato, aquela fase inicial de amizade, já interessado, né, em namorar, porque dá vontade de conversar, de querer saber tudo da vida do outro, né? Aquele encantamento inicial já foi Sim. caminhando. E 2011 não tinha WhatsApp, né? Ou já era SMS? Como é que A gente era? conversava por SMS e Não tinha WhatsApp, não. Não, né? e pelo Facebook, né? Tinha o Facebook, né? Aí, às vezes, Ah, a gente
depois da viagem foi para Itália, né? E tinha um apartamento com internet e tal. Aí eu ficava usando a internet, o pessoal ficava reclamando, porque tinha um computador só, Ah, e aí eu ficava usando o computador para falar com ela. E aí os meus amigos falavam assim, não, deixa a gente usar, não sei o quê, para de namorar e tal. Mas a gente ainda não tinha começado a namorar, né? E nem era online, assim, né? Às vezes eu mandava uma mensagem para ela, assim, só no dia seguinte que ela ia ver. Então, aquele frio na era barriga, tenso. né? Da mensagem também. Aí depois que a gente chegou, que o Vini chegou, a gente continuou conversando, marcou de se encontrar para ele contar como é que foi o resto da viagem, né? E a gente começou uma amizade muito boa, assim. Eu tinha finalizado um relacionamento há uns 8 meses antes disso, e eu ainda não queria iniciar um novo namoro, né? Então, eu deixei bem claro que para ele que eu queria nesse momento me dedicar só a uma amizade sincera. E foi muito bom. A gente mais ou menos já Legal. tinha noção dos interesses um do outro. A gente pulou um pouquinho rápido aquela fase de indireta, né? De será que vai, será que não vai? Porque já estava ficando bem claro. Então, a gente falou, agora que parece que os dois estão interessados, a gente vai se dedicar a se conhecer. E foi um período muito gostoso, assim, de conhecimento, de conversa, de se encontrar. Foi bom, foi muito Mas legal. isso já em outubro ou de agosto a outubro? De Essa agosto a parte. outubro, Ah, de tá. agosto a outubro. Foi bem rapidinho, né? É. Mas foi bom. Aí, em outubro, nós começamos a namorar. O Vini perguntou, foi lá em casa, conversou com os meus pais. Depois a gente saiu para jantar. Foi bem. Eu gosto de lembrar dessa fase como um período bem romântico também. Sim, A gente investiu e não se poupou desses detalhes, sabe, do começo. Eu só sim. costumo dizer que ele nunca me pediu para namorar, porque já era tão evidente que ele já foi falando com os meus pais. E depois a gente foi jantar e parecia que ele não tinha feito a pergunta formalmente. Foi, Eu passei direto pro pedido de casamento mesmo. depois. Foi um pedido, foi um início de namoro velado, assim, né? Era óbvio, mas não teve a pergunta formal. Aí, ó, a Kelly até comentou aqui. Você É, acabou de falar. foi isso mesmo. Ele nunca pediu em namoro. Pois é, aí a gente começou a namorar então dia 1º de outubro, primeiro de outubro de 2011. É dia de Santa Terezinha, né? Aí era Ai, dia que de Santa massa. Terezinha, aí um padre Esaú, né, acompanhou a gente durante a viagem, e sempre quando a gente se separou em pequenos grupos durante a jornada lá, ele sempre estava com a gente também, né? Então, assim, ele foi um Que dos primeiros legal. que soube, assim, do caso. Aí a gente foi lá na casa dele, você abriu uma missa pra gente e tal, foi bem legal. Que legal. Foi um carinho, é um carinho muito grande de Deus, assim. O Padre Zé hoje fala que é como se fosse nosso cupido, que estava desde o começo, depois foi participando de todos os momentos importantes da nossa família. Depois celebrou nosso casamento, batizou as crianças. E Que Deus é muito legal. bom, né? É. Qual o nome E dele? Esaú, Esaú. ele é mexicano, né? Ah, que legal. E aí a gente começou a namorar na época que eu conheci o Vini, eu ainda estava fazendo o curso de engenharia. Ela me enganou. Ele me Quando eu conheceu conheci como. ela estava na metade do curso de engenharia. Quando eu voltei para Brasília, a gente se encontrou de novo, ela já estava estudando para o vestibular de medicina. Quem é Meu você? Deus. Quem é você, né? Foi uma mudança drástica na vida. Mas, Gente, que coisa. então, o Vini me acompanhou desde essa fase de pré-vestibular. Em 2012 já comecei o curso e
também, ou seja, desde o começo da faculdade, estava junto comigo. A gente foi construindo essa parte da medicina, assim, juntos também. Então, a questão de se preparar, tentar equilibrar as coisas, né? Estudar para o vestibular e manter um namoro, manter uma vida de oração, participar da vida de família. Ele também estava junto comigo nessa fase, de não Sim. esquecer do mundo para alcançar os objetivos, né? E não abrir mão dos outros aspectos da vida. E ele me acompanhou, né, a faculdade inteira. A gente namorou em 2012. Aí, 2013, né? Um ano diferente. em 2013, eu resolvi trancar o curso para ficar um ano como missionária lá no interior de São Paulo. Aí Que legal. foi um período de namoro à distância. A gente só se encontrou umas 3 vezes nesse ano. Na jornada. E na Jornada do Rio, né? Que foi em Que 2013. legal. Eu fui Mas, também. que legal! Aham. Não, foi uma jornada marcante aquela lá, né? Dessa vez a gente Sim, estava como voluntário. que legal. Foi muito bom. E esse período à distância, como é que foi, assim? Vocês decidiram manter namoro, mas aí à distância, porque era uma situação temporária, já tinha tempo para terminar e voltar a Brasília, era mais ou menos isso, assim? Sim, tinha data prevista para eu voltar. Foi um ano que eu Uhum. estive lá, em 2014, no comecinho, eu já estava em Brasília de volta. Mas o namoro à distância tem suas limitações, né? A gente perde uma das principais formas de conhecer e de manter contato, que é a parte física, né? De encontrar, de conversar. Mas a gente precisou intensificar as outras vias do namoro, né? Que seria conversa, oração. Foi difícil. Eu não gostei, não, de namorar à distância. Eu acho que é possível, mas precisa de um esforço muito grande dos namorados, né? Sim. O Vini já era formado Ah, na Já época? eu formei em 2008. 2008? Ah, tá. Só para saber o timing. Então, assim, ela estava cursando, depois mudou de curso, né, Karina? Aí depois, e ele acompanhando já formado e tal. Então, profissionalmente ele já estava mais avançado, por assim dizer, né? Tá, Já. legal. sim. É igual a gente falou, deu uma surpresa. Foi uma surpresa pro Vini, que ele me conheceu pelo menos um pouquinho mais perto dele, perto de formar, depois eu virei pré-vestibulando. Enfim, eu sou mais nova que ele, né? Então, a Aham. relação. Eu sempre tô atrasada em relação a ele. Mas em 2014 a gente voltou a namorar junto, né? Nós dois em Brasília. E em agosto de 2014, junho de 2014, o Vini me pediu em casamento. Ah, A gente já legal. tinha quase 3 anos de namoro e era uma certeza no nosso coração, assim, de que era a vontade de Deus, que era a nossa vocação e que, né, eu tinha certeza que ia ser ele e vice-versa. Contei como foi o pedido. Bom, aí eu tive que conversar com os pais dela, né? Também. Porque A segunda conversa. ela já fez eu ir conversar com eles quando eu era namorado, né? No começo eu achei meio estranho, né? Assim, eu nunca tinha feito isso. Mas aí, por analogia, eu pensei, bom, então se é para casamento, vai ter que conversar também, né? Sim. Aí eu lembro que foi 13 de maio, o dia que eu fui lá, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu fui Que conversar com legal. eles. Aí tinha inventado uma história, nada a ver lá, que ia gravar um vídeo para ela e tal. E aí, do nada, eu soltei a bomba. Não teve nenhuma introdução, assim, sabe? Tipo, Nem consigo eu até cheguei, imaginar. sentei no sofá e falei. Aí eles ficaram chocados. Aí eles meio que aprovaram, né, assim. Aí no dia 12, que foi o dia dos namorados, eu pedi ela, né? Foi de uma forma Ah, diferente também, né?
O Vini Depois você trabalha. conta. O Vini é formado em computação, né? Trabalha com tecnologia da informação. Então, Ah, que o legal. jeito que ele me preparou para o dia do pedido foi ele criou um aplicativo com uma contagem regressiva para esse dia. Foi muito legal. Que Era um legal. aplicativo chamado Faltam 1042, né? Não, é Cento- 1040 dias, né? 1040 dias. E aí, do dia que ele me deu esse aplicativo até o dia do pedido, iam chegando fotos da nossa história, assim, com um texto, e tinha contagem regressiva, até chegar em 1040. Não era de um por um, Cara, mas foi de 1 até 1040. Aí no dia, o dia É porque 1040, eram 1040 dias com ela, né? Tipo assim, desde com o a dia que a gente gente. começou a namorar, desde o dia que a gente se nossa, conheceu, na verdade, até o dia que eu pedi ela em casamento. Ai, que vontade de chorar. Foi muito bonito. muito lindo, muito lindo. E ele elevou o nível da história, né? De um pedido. Um aplicativo. Foi. E na época que nem tinha essas coisas direito, sabe? Eu era um É celular, verdade. era um celular muito antigão, assim, eu lembro até hoje. E ele foi bem legal, foi bem avançado para a época. O aplicativo chegava uma notificação, era bem bonitinho. O pedido foi, assim, para mim, eu imagino que para o homem deve ser muito difícil chegar e tomar essa decisão e dar um passo adiante, né? Apesar de Sim. existir essa certeza, eu acho que o homem carrega no ombro essa responsabilidade de pedir, agora eu vou honrar meu pedido, vou correr atrás, vou formar uma família. E, e assim, eu realmente acho que deve ser um ato de muita coragem, né? De ser homem de verdade, né? Pedindo casamento. Não é vamos casar um dia, quem sabe. Não, agora, de agora em diante, nós somos noivos e vamos planejar concretamente o dia. E foi desse jeito. Graças a Deus ele foi percebendo tudo, as coisas que eu queria para um pedido. Eu nunca quis um pedido público, né? Assim, na frente de todo mundo, no restaurante. Então, ele providenciou cada detalhe. Foi na casa dele com um jantar super privado, foi muito bom. E depois do pedido a gente ficou horas e horas sonhando e não nem acreditava que podia, né, ser de fato realidade. E a gente casou Em agosto a gente oficializou, né? Teve uns convidados e tal. uma missa, Uma com o missa Padre Zaú também. de novo. E aí, um ano e meio depois, né? Quase, em janeiro de 2016, a gente casou. E teve bastante tempo aí para organizar as coisas. Foi. Foi em 2016, ia ser um ano difícil também, né? Por causa da Você. faculdade. Não, mas e o período de noivado foi muito bom, assim. A gente participou junto de todos os passos. O Vini me acompanhava em tudo, assim, em orçamento de decoração, né? Claro que cada um com as suas particularidades e gostos e talentos. Eu adorava, assim, eu programei o casamento, eu queria planejar todos os detalhezinhos, então me dediquei junto com as minhas madrinhas a fazer até a lista guardanapo. Mas o Vini, assim, também super participante, a gente adorava ir junto nas reuniões, fazer orçamento, né? Foi um período muito gostoso. Vocês curtiram esse período, né? Porque tem gente que Curtimos. se estressa muito, né? Nessa época, assim, fica muito voltada para os preparativos em si, mas aí talvez acaba esquecendo a própria relação. Vocês conseguiram equilibrar isso de uma forma boa. Foi bom. E a gente também foi se conhecendo mais, né? Parece que vai surgindo assuntos que no namoro não surgia. Que E a gente legal. vai entendendo como é que o outro funciona. Até sobre como que a gente vai comemorar o casamento, né? Uma festa pequena, uma festa grande, né? E eu fui entendendo como o Vini era, de acordo com as coisas que ele queria, que ele sonhava, e vice-versa. É um período que realmente já dá para se estressar fácil. Tem muitas picuinhas por aí nesse caminho, mas eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos para conhecer melhor a pessoa, amar melhor, entender o jeito de como eu quero guiar esse casamento, né? Desde agora já é uma oportunidade de
aprender sobre ele. E foi muito bom. A gente curtiu mesmo. Assim, eu sinto muita saudade dessa fase. Toda vez que chega alguém e fala que tá noivo, que tá noiva, eu já falo, ai, eu tenho dica, eu tenho indicação, eu tenho... Por mim, eu falaria horas e horas sobre preparar casamento. Que Que é muito... legal. a gente curte muito. E aí chegou o dia, né? Nós nos casamos de manhã, num sábado de manhã, dia 9 de janeiro. Ontem, né? Fez 5 anos. Ai, que legal. E a gente ontem estava assistindo o vídeo do casamento com as crianças. Foi... É bom demais lembrar daquele dia, sabe? Eu lembro uma vez, eu gosto de comentar isso, que na época do namoro, uma vez eu fui me confessar com o padre Isaú. E falei de algumas coisas. E falei, padre, agora no namoro tá difícil isso, isso, isso. Será que no casamento eu vou dar conta? Como é que eu vou conseguir? Aí ele falou, Karina, mas é porque no casamento não é só vocês começarem a morar juntos. Existe a graça do sacramento, né? A Que graça legal. santificante. E aí e ela dá força para vocês conseguirem caminhar. E realmente, depois do dia 9 de janeiro de 2016, parece que Deus dá um empurrão mesmo, né? Não é só a gente que está caminhando sozinho. E ficou bem evidente, assim, quando a gente revê as fotos, os vídeos, Deus vai cuidando e conduzindo a nossa história de acordo com o que Ele quer, né? A decisão de casar também foi... muitas pessoas viram como algo precipitado para a gente, porque eu ainda estava na faculdade, eu estava no Uhum. 4º ano de faculdade, e só o Vini, né, trabalhando, enfim. Mas parece que a gente começou a namorar de Santa Terezinha e a história dela sempre foi muito, ajudou, uma inspiração muito grande para nós. Ela também, quando descobriu a sua vocação ao Carmelo, nem quis lembrar e reparar que tinha uma idade mínima. Foi em todo mundo para deixar ela entrar no Carmelo. Ela chegou aí até o Papa, né? Para pedir permissão e entrar antes. Tal era a vontade de cumprir a vontade de Deus. E a certeza de que aquela era a forma dela amar, de cumprir sua vocação. E parecia que a gente estava assim, né? A partir do momento que a gente tinha certeza de que era a vontade de Deus e a nossa vocação, para que esperar se é o nosso caminho de chegar ao céu? Sim. Não fazia sentido colocar outras coisas na frente, né? Porque a gente está falando né, de vocação, a melhor forma de chegar ao céu e de amar a Deus, né? Sim. Então, o que enfim, na nossa cabeça não... Claro que Mas faz, existem as dificuldades. sim, eu acho que faz muito sentido isso, porque assim, ainda mais medicina, né? Você fala com muito mais propriedade do que eu, mas assim, se fosse esperar, aí termina a medicina, aí depois tem um tempão, acho que ainda de residência. Aí depois vamos supor que você quer se especializar em alguma coisa. Aí depois tem não sei o quê. E aí, de repente, o Vini já quer outra coisa na área dele também, profissionalmente e tal. Então, quando vai ser a hora também? Eu acho que é um grande risco que a gente corre hoje, é isso, é esperar o melhor momento, né? Qual é o melhor momento? Pois Né? é. Não, e o legal, eu acho que realmente o casamento, quando a gente olha para o casamento como uma forma de caminhar junto, e não duas pessoas que já caminharam e se unem, sabe? É o contrário, são duas pessoas que estão unidas e decidem a partir daí construir uma história, né? Então, realmente, se a gente fosse esperar estar com a vida pronta, o Vini é mais velho do que eu, ele meio que já estava com a vida pronta. Até eu terminar, não, a gente ia deixar de viver tanta coisa, né? E olhando para trás, já são 5 anos e tantas coisas que foram acontecendo nesses 5 anos. Nem daria para imaginar a nossa vida não tão casado, né? Deus é muito bom. Então, a gente decidiu, casou, eu estava na faculdade ainda, mas existia, na época do casamento, uma vontade, uma intenção de aguardar pelo menos a minha formatura para os filhos.
Mas também não, acho que não era o que Deus queria, né? Tenho certeza agora. Eu fiquei grávida do João Paulo mais ou menos um mês depois do casamento. Então, ainda em 2016, dia 30 de outubro, o João Paulo nasceu. Né? Foi durante esse período da faculdade que era um período muito complicado. O quarto ano é um período muito puxado. Na minha faculdade, assim, tinha a fama de ser o ano mais que mais reprovava, mais puxado. E veio o João Paulo, né, nessa fase. Eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir passar, enfim. E na hora que a gente descobriu a gestação também, deu aquele medo, aquela insegurança. Eu até olhei para Deus e falei assim: Você fez as contas de que dia vai nascer? Porque tá na semana da pior prova da faculdade, assim, como é que. Olha só a soberba, né, de falar isso para Deus. E o João Paulo chegou e trouxe uma inteligência que eu nunca tive. Graças a Deus eu consegui terminar esse quarto ano, fazer as provas. Não foi fácil, assim. Eu precisei de fazer a prova com o João Paulo ainda com 10 dias de vida. Ele ficou um pouquinho, uns dias na UTI depois que nasceu, então precisei estudar nessa fase, assim, de pós-parto imediato. E tive muita ajuda, tanto do Vini quanto dos meus pais, dos meus sogros. Precisei contar com essa rede de apoio para finalizar essa etapa do quarto ano. Mas João Paulo, né, eu acho que Deus manda cada filho. Hoje ele olha lá de cima e deve pensar: a Karine e o Vini estão precisando crescer em tal, tal, tal aspecto. Deixa eu mandar um filho desse jeitinho para ver se eles tomam jeito. E foi mais ou menos isso. Engraçado que nessa época da gestação do João Paulo, antes de descobrir que eu estava grávida, estava na época da quaresma e eu pedi para Deus que eu queria melhorar na minha soberba, no meu orgulho mesmo. E foi, acho que foi o jeito assim que Deus achou de falar, né, Karina? Vamos ser mais humildes? Deixa eu te mandar uma gestação que você não estava planejando, né? E aceitar, né, a sua realidade como ela é. Além de que tem outro detalhezinho do nosso casamento que fez muito sentido nessa fase. Eu queria entrar na igreja com algo que me recordasse as grandes mulheres que me inspiram. E a principal é Nossa Senhora, né? Mas também minha avó e minha mãe. Então, depois entrou na minha vida minha sogra também, né? Então eu mandei fazer uma pulseira escrito Faça-se. E eu entrei na igreja com essa pulseira, a minha mãe e a minha sogra também. Que bonito. E foi nessa hora que eu vi que eu estava grávida, que eu falei: Meu Deus, como deve ter sido para Nossa Senhora descobrir uma gestação que ela também não estava planejando, que não estava nos planos dela. E que, gente, os planos de Nossa Senhora provavelmente eram planos muito bons. E mesmo assim, Deus não quis fazer o que ela queria, o que ela tinha planejado. Foi inusitado. E ela disse: Faça-se, né? No meio da incerteza, do desconhecido que viria, ela se entregou. E eu pedi para fazer igual a ela, né? Então, tá na hora da gente falar o nosso Faça-se. De aprender como ela a querer a vontade de Deus acima da nossa. Né? Ai. Acho que foi mais ou menos isso. Assim, o João Paulo chegou e acho que cada filho traz um amadurecimento muito grande para o casal. E eles são um verdadeiro dom, né? Não foi uma primeira experiência de maternidade muito fácil, assim. A gente estava até lembrando que agora que a gente já está com o terceiro filho, na época do João Paulo, a gente fala: nossa, quando era o João Paulo, ele não ficava quietinho assim, né? Era um bebê que chorava, que deu um pouquinho de trabalho. A gente cresceu muito também na paciência, né?
E depois de 5 meses de licença, eu voltei para a faculdade, terminei o 4º ano e comecei o 5º ano de faculdade. E depois, quando o João Paulo tinha 10 meses, a gente estava com a Maria. A Maria também chegou para... igual eu falei, cada filho chega para fazer a gente crescer em algum aspecto. A gente também não estava planejando a Maria para esse momento. A gente pensou, com um filho tem dado certo, a gente está conseguindo com a nossa realidade e as dificuldades, mas conseguimos caminhar, o curso não parou, eu estive um período com meu filho, amamentei. Assim, as coisas não eram perfeitas, nunca foram, mas a gente estava caminhando. Então, cresceu um pouquinho, pelo menos no meu coração, a gente sempre conversa sobre isso, aquela vaidade, sabe? De achar que a gente é muito bom, porque a gente conseguiu ter um filho na faculdade, enfim, coisa besta, né? Ridículo. Mas acho que Deus olhou e falou assim... Só um minutinho, né? Peraí. Vamos parar com essa... E engraçado que a Maria chegou e foi a vez de crescer em outro aspecto, assim, também na vida espiritual. Na gestação do João Paulo foi o fato de Nossa Senhora, que foi pra gente muito importante. E na gestação da Maria, eu me dei conta de que a gente ia ter 2 bebês em casa, né? A diferença entre eles é de 1 ano e meio. Então, o João Paulo ainda usava fralda, ainda precisava pôr para dormir, e a Maria ia chegar. E foi quando eu parei para refletir sobre a passagem de Nossa Senhora visitando Santa Isabel. Que sempre que eu olhava para essa passagem, eu me colocava no lugar de Nossa Senhora, aquela que ia ajudar. E a prestatividade, e olhar para a necessidade do outro. Mas quando eu descobri a gestação da Maria, eu falei, eu acho que agora eu preciso me colocar no lugar de Santa Isabel, aquela que recebe a ajuda. Porque eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar que alguém entre na minha casa, como Nossa Senhora entrou, e realmente dê aquela ajuda efetiva, porque provavelmente Nossa Senhora não foi aquela visita que ficou no sofá esperando o bolinho, né? Ela ia lá e ajudou mesmo Santa Isabel, efetivamente. E eu falei, eu vou precisar disso. Eu vou precisar de alguém que fique com o João Paulo quando estou amamentando a Maria, ou vice-versa. Alguém que vai me ajudar com a comida. Eu ainda estava no começo da vida de casado, e aprendendo a ser mãe, e eu ia precisar. Então, foi um período que a gente também cresceu muito nessa fase, de contar muito com a ajuda das pessoas, né? De achar que a gente vai conseguir tudo sozinho, não ter vergonha de pedir ajuda e contar também com a ajuda de Nossa Senhora. O puerpério da Maria não foi muito fácil, acho que foi um dos períodos mais difíceis assim, da minha vida, foi o período que a Maria era pequenininha. Ela também foi um bebê que deu muito trabalho. Muito mais do que o João Paulo. E o Vini também ficou muito doente nessa fase, então meio que eu precisei cuidar deles quase sozinha. Assim, entre nós, né, era mais ou menos eu. E as ajudas das nossas mães, graças a Deus. Mas eu olhava diante daquelas cenas, assim, da Maria chorando no meu colo, eu não sabendo mais o que fazer, enfim. Eu olhava para Nossa Senhora e falava, por favor, me diz, o que a senhora faria? Como você ajudou Santa Isabel e agora eu estou precisando? E ela que me socorria nesses momentos. E eu até lembro de uma piadinha, não foi uma piada, foi um comentário. Na época eu estava grávida da Maria, uma pediatra do hospital falou assim, qual vai ser o nome? Eu falei, Maria. Aí ela, Maria de quê? Eu falei, não, só Maria. As pessoas colocam o nome de Maria achando que vai ser um anjinho. Normalmente não é, não. Gente, realmente, a Mariazinha
é uma surpresa na nossa família. Tanto que a bichinha é diferente da gente. Assim, de extrovertida, de sapeca, de aventureira. Tende a ser mais desobediente, agitada. Entende? Tá sendo suave, né? Ela é Ela só desobedece, tá? Pobrezinha. Que aprender. Mas e aí, depois desses primeiros meses, foi depois. A gente começou a ver o tanto que foi bom eles serem pertinhos também. São muito companheiros, né? E um ajuda o outro. A gente consegue enxergar características do João Paulo que poderiam não ser tão boas, mas é a Maria que ajuda ele a crescer, né? E Que legal. vice-versa. Eles se ajudam muito, assim, né? A Maria encoraja muito o João Paulo, assim, né? Que legal. Esses dias, a Maria gosta muito de piqui. Gosta do quê? De piqui. A Ah, gente tá. também. Tudo. A gente adora E o piqui. João Paulo é um fresco, tipo assim, ele só come batata doce e feijão, se deixar. Mais nada. Ele só come o que ele conhece, assim. É bem difícil ele Aí experimentar. tava na casa da minha mãe, assim, a Maria comendo, e aí todo mundo, João Paulo, come, ele, não sei o quê. Aí a Maria, come, João Paulo, eu vou te dar um pedaço. E aí pegou um pedaço assim, colocou no prato dele, ele, não quero, Maria, ele, come aí, mistura com feijão. E aí ela mesma misturou assim com feijão e deu na boca dele. Aí ele Que comeu. bonitinho. Aí Aí ele esses provou, né? dias, aí uns 2 dias depois, eu acho, eu coloquei um pra Maria assim. E aí ele falou assim, ué, papai, você não vai botar um pra mim? Olha aí, que Assim, foi legal. bem legal, assim. Ela encoraja bastante ele, assim. Incentivo, Nossa, né? isso que vocês estão falando é muito importante, assim, da relação entre os irmãos, né? Porque às vezes eu ouvi uma vez, acho que foi até numa homilia mesmo, assim, quando eu estava falando do José, do antigo José, que aí ele falando que às vezes os pais, eles não sabem ensinar os filhos a serem irmãos, né? Sabe a ser filho, ensina a ser filho pela autoridade dos pais, mas esquece dessa importância deles se relacionarem como irmãos, aprender, né? A um ajudar o outro nessa linha, né? É verdade, né? Acho que depois que a Mariazinha passou por esse período complicado, assim, eles realmente ficaram muito amigos. Foi muito bom. E a gente realmente viu na pele o tanto que o irmão é importante na vida do filho, né? Assim, eles são importantes um para o outro e facilitam muito a nossa vida. Na vida prática, a gente consegue ver, porque assim, quando você tem um filho, parece que você tem que ser pai, mãe, mas também o amiguinho que vai lá e brinca, né? Porque se ninguém Sim, brinca com ele, ele brinca sozinho. A partir do momento que tem um irmão, a gente fica com a parte, dá de comer, dá Eles banho, inventam troca roupa. brincadeira, né? Teatrinho, fica tudo entre eles ali. Tem Né? um mundo dele. Tem um mundo só deles, assim. Nessa época mesmo do Natal, eles ficam fazendo a encenação, né? Aí eles começam lá com José e Maria no burrinho, tem Chegando em um Belém. cavalinho aqui de brinquedo, eles ficam lá, a Maria sobe em cima e ele vai puxando. E aí, Ah, eles mesmos são os reis magos, os pastores, os anjos, tipo assim, eles se resolvem entre eles dois facinho, assim, né? que legal, que ótimo. E aí, o Vini ficou doente, como eu disse, nessa fase da Maria, e precisou manter um acompanhamento com reumatologista, e ele estava usando um remédio que é teratogênico, que a gente fala, né? Se até mesmo um homem usando esse remédio, caso engravidasse, o bebê poderia nascer mal formado. Então a gente precisou esperar um pouco para ter o próximo filho, né? Então a gente depois que o Vini parou de usar o remédio, ainda precisaria esperar mais 6 meses. Enfim, Esse depois que remédio era passou pra quê? Era de dor? É isso? o Vini, a gente não conseguiu fechar um diagnóstico do que o Vini teve. Foi algo muito atípico. Ele tinha dores musculares e nos ossos das costelas. E era uma dor muito intensa que ele não conseguia mexer os braços. Até passou por uma cirurgia que nem
achava que ia resolver, no fim das contas, nem precisaria ter tido essa cirurgia. Mas foi um quadro clínico muito confuso. A gente não conseguiu esclarecer o que foi. Mas a principal hipótese foi alguma causa autoimune. Então, o reumatologista acompanhou e usou esse medicamento. Então, depois que passou o período desse remédio, eu já tinha me formado, né? Eu atrasei a minha formatura em 8 meses por causa do tempo que eu precisei repor das licenças maternidade. Mas quando eu me formei e o Vini parou de usar todas as medicações, veio aquela questão, né? E aí, a gente vai se abrir para uma próxima gestação? Como é que vai ser? No período que a gente estava passando por causa da medicação, era uma dor muito grande no nosso coração, sabe? Parecia que a gente estava realmente esperando, espaçando uma próxima gestação contra a nossa vontade. Era uma dor grande mesmo, não poder estar aberta à vida. Nessa fase, a gente manteve o uso dos métodos naturais, mas com o coração apertadinho mesmo. Depois eu comecei a fazer prova de residência, e o período da residência, igual você falou, né? Parece que na medicina nunca acaba. O período da residência é um pouquinho pior do que... É um pouco pior do que faculdade, né? A gente tem uma carga horária mais pesada e é toda no hospital, não tinha nem como passar um tempo em casa, assim. Então, a gente realmente pensou, será que tá na hora de ter um bebê nesse período de início de residência? E aí foi quando eu fiz as provas no fim do ano passado, 2019 já, né? A gente tá em 2021. E todo mundo falava assim, aproveita para fazer tudo que você quiser da sua vida antes de começar da residência, porque a sua vida acaba na residência. E aí o Vini falou assim, a gente precisa viajar, a gente tem que fazer uma viagem, porque depois você não vai ter mais tempo, né? E a gente decidiu viajar sem as crianças, a gente deixou as crianças aqui com os nossos pais e nós fomos para Paris, no ano novo de 2019 para 2020. Que legal. E naquela dúvida, né? Será que a gente vai se abrir uma nova gestação ou não? Assim, ainda já tava que tinha que aproveitar para fazer tudo mesmo, né? Já que o mundo vai acabar, né? Já vai começar a residência. Vai acabar. Pois é. Então, no coração da gente já tava aquela vontade, mas ainda faltava coragem, sabe? E aí a gente colocou como obrigatoriedade dessa viagem visitar Lisieux, que foi onde Santa Teresinha, lá o convento de Santa Teresinha, né? Não foi onde ela nasceu, mas é onde ela passou grande parte da vida dela. E a gente falou, não, a gente tem que ir Lisieux, a gente tem que ir Lisieux. E fomos. Foi que ótimo. A gente não escolheu um dia muito bom para ir. A gente foi num domingo para participar da missa lá. Só que a gente foi na missa do fim da tarde. Quando acabou a missa, a cidade inteira, porque é uma cidade muito pequenininha, era um deserto. A cidade do Rio, tudo fechado, sim. Não tinha nada. Assim, a gente não conseguiu comprar uma lembrancinha de Lisieux. A gente não conseguiu visitar. Acabou a missa, a cidade dormiu, assim. Do lado de fora não tinha nada para fazer. A gente achou uma pizzaria, aquelas deliveries, para comer alguma coisa. E entramos e a gente começou a refletir sobre Lisieux, Santa Teresinha, né? Tanto a parte da entrega, de amar a Deus, mas também o fato dela ter sido a 9ª filha de Santa Zélia e São Luís Martins. E Santa Zélia e São Luís Martins poderia ter pensado assim, nós já fomos muito generosos, né? Já tivemos 8 gestações. E quantos frutos vieram dessas gestações, né? Todas as filhas foram para o Carmelo, foram religiosas. Então, eles poderiam sim pensar, já tá bom. Não precisamos... E imagina se eles tivessem pensado isso. Se Santa Teresinha não tivesse vindo ao mundo, né? O que seria da igreja, o que seria de nós. E foi
nesse ambiente, assim, de reflexão que a gente falou, não, tá na hora da gente se abrir. Realmente, eu acho que Deus sabe o que é melhor para nós. Não tem como a gente falar, "Ah, a residência vai ser muito pesada." A gente já passou por 2 filhos na faculdade. Então, vai ser puxado? Vai. Né? Mas se Deus mandar, é porque Ele sabe que vai ser bom. E a gente já saiu dessa viagem esperando chegar no Brasil já grávida, assim. E não foi. A gente... Quando eu menstruei, eu falei, poxa vida, será que não tá na hora mesmo? Mas depois, Deus, já no próximo ciclo, eu engravidei. E eu sempre costumo acertar muito cedo o sexo do bebê, né? Eu tenho alguma intuição, assim, eu já sabia que ia ser uma menina. E aí a gente ficou na dúvida do nome, porque Teresa sempre foi um nome que a gente quis. Mas nessa mesma viagem, a gente também conheceu Santa Catarina Laborré muito mais de perto, assim, da Medalha Milagrosa, né? E Sim. também Catarina sempre marcou a gente, tá na lista dos nomes, assim. Então ficava Teresa Catarina, ou Teresa ou Catarina. Depois a gente falou, não, Teresa tem prioridade. Não tem como negar, assim. Desde que a gente se conheceu lá em Ávila, pelo dia do namoro, o período do casamento, Santa Terezinha tá na nossa vida desde sempre. E aí, realmente, era uma menina, a gente colocou o nome de Teresa. E ela nasceu tem 2 meses. Ontem ela fez 2 meses também. Ela é do dia 9. E, Ai, que legal. enfim, a gente já chama ela de Terezinha, assim, né? O nome dela é Tereza, mas chama ela de Terezinha. Ela é o nosso presentinho, assim. Nem parece Santa Terezinha, de acordo com as biografias, né? Que fala que Santa Terezinha deu muito trabalho para Santa Zélia. Era uma criança que era muito mimada, que chorava muito. Mas a nossa Teresa, por enquanto, é um bebê que não chora, que não dá trabalho. Finalmente a gente vai presentear com uma criança tranquila, graças a Deus. E a gente continua assim, Pri, vivendo. Só tem 5 anos que a gente se casou, a nossa história mal começou. Mas estamos aí para caminhar, para crescer, para amar, né? O jeito de amar no casamento, a gente acha que vai começar amando só o cônjuge, mas parece que transborda, né? Nos filhos. O João Paulo, por exemplo, ele é a cara do Vini. Tipo assim, as pessoas chamam ele de mini Vini, de tanto que são parecidos. E eu fico muito feliz, assim, diferente daquelas mães que falam, eu carreguei no colo e nasceu parecido com o pai. Eu adoro que o João Paulo parece com o Vini, assim, porque parece que eu amo tanto o Vini que Deus quis mandar um outro mini Vini pro amor transbordando, assim. E eu enxergo, realmente, assim, eu não conheci o Vini criança, mas a minha sogra fala que eles são iguais até no jeito de se comportar. Então, são presentinhos de Deus, né? A gente ama. E a Maria dizem que parece comigo, assim. Então, a nossa família vai caminhando. A gente vai tentando cumprir a vontade de Deus e amar uns aos outros, né? E cumprir a nossa missão de levar a nossa família para o céu. Sim. Isso que você falou, esses dias, o Google, às vezes, ele faz aqueles vídeos, né, de fotos antigas e tal. Eu tenho 4 sobrinhos, né? E aí, foi mostrando, assim, eles quando menores. E foi essa semana passada, minha mãe me mandou, assim. E é muito emocionante, assim, a sensação que eu tive foi bem diferente, porque, assim, a gente, adulto, a gente já não muda muito, né? Sei lá, 5 anos pra trás, você olha a foto e tá igual. Guardadas as devidas proporções, né? Você olha pra uma criança, meses, né, ali, você tá com a Tereza pequenininha, vocês estão com ela, a cada mês você percebe diferença, né? E isso é muito bonito, isso que você falou agora só trouxe mais beleza pra isso, né? Porque quando você olha, quando você se vê nos seus filhos, né? Que é isso que vocês estão vendo e admirando isso, é o sinal de que é assim que a eternidade se faz presente aqui também, né? Na Terra, porque é isso, é você estar ali
né? Se permitindo viver, sendo totalmente aberto e desfrutando disso já aqui, dessa alegria, né? Porque, óbvio, a meta é o céu, mas que bom desfrutar disso aqui já, É, né? é, Não é? é E o é que eu muito bom senti. assim, essa visão que de fato assim muito real no sentido de vocês trouxeram, né, com muita serenidade, assim, de que não é simples, vocês têm a vida de vocês profissional, vocês têm várias outras questões que certamente vocês vivem aí, que envolve família, que envolve outros aspectos também, que trazem seus desafios, né? Mas aí é levando, é ir tranquilamente girando os pratos, né? Com muita tranquilidade e é abandono, né? Sabendo que Deus, ele tá cuidando. É incrível como ele cuida, né? A gente tende a achar que a gente consegue sozinho, como eu falei, parece que eu, por exemplo, eu sou colérica, eu sempre coloco metas muito altas e saio correndo atrás delas. E eu acho que eu que tô conseguindo. E toda hora Deus fala, não é você, minha filha. É só bondade minha, né? Realmente, e é bom Deus dar esses lembretes. Porque se dependesse da gente, claro que não ia ser assim. Ele que é bom demais. As crianças, toda essa história, assim, a gente só vê como Deus é bom. É muita gratidão quando a gente olha para trás. Ontem, como foi o dia do nosso aniversário de casamento, foi pensar um pouco isso, né? Agradecer a Deus por ter sonhado o que Ele sonhou para nós, né? E estar disposto também para tudo que vai vir, porque a gente está só Explicar para as começando. crianças por que eles não estavam lá, né? Então, elas ficavam assim, Oi? por que eu não tô aí nessa missa? Onde eu tô no vídeo? Ai, que legal! Aí a gente ficava explicando. Aí o João Paulo toda hora, cadê o presépio? Por que não aparece o presépio de novo? O João Paulo é apaixonado pelo presépio. E a gente se casou no Ai, dia 9 de janeiro. E, assim, já teria finalizado o tempo do Natal. Tava no limite de finalizar o tempo do Natal. Na época, eu falei lá na paróquia, falei, olha, por favor, tira esse presépio. Não quero que apareça na decoração do meu casamento o presépio. Não, vai tirar. E chegou no dia, o presépio tava lá, né? E hoje, o João Paulo, mamãe, volta lá pra ver o presépio. Cadê? Eu quero ver mais o presépio. No dia do casamento. Então, assim, a gente, que gente vai bonita! entender 5 anos depois. Sim, Representa sim! alguma coisa, né? Presépio. A Mari comentou aqui também, a Mariane, que quando ela era criança, ela também queria entender por que que ela não estava no casamento dos pais dela. É, e é muito legal, porque a Tereza acabou de nascer também, e às vezes eles perguntam cadê a Tereza nas coisas muito antigas, né? No batizado deles, assim. E a gente vai explicando e, né, falando que Deus resolveu mandar esse presente para nossa família só agora, por exemplo. A gente fala um pouquinho assim. Ainda é um pouquinho complicado para eles entenderem, mas Sim. enxergar que tudo é dom, né? É uma graça. Sabe uma coisa que eu, assim, que deu para perceber e que talvez vocês possam explorar um pouco mais, assim, se puderem, é isso, assim, da importância, claro que confiar em Deus, você falou, né, sendo colérica, você almejar grandes coisas, assim, eu não sei o temperamento do Vini, mas talvez seja fleuma, não sei. Ele é. E, é, e aí, é saber, assim, que é importante fazer planos, né? Ainda que os planos sejam mudados, né, com o passar do tempo. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, né? Esse último ano aí de 2020, sem falar disso muito, porque já basta, mas assim, a gente saber que a gente não controla nada mesmo, né? Mas, por outro lado, saber que tudo bem você fazer planos, só que também não se agarrar neles, assim, né? Você justamente ser dócil, você permitir e deixar o fácil assim mesmo, né? Se colocar à disposição e ir ajustando a rota, né? Eu acho que deu para entender, assim, de vocês,
é que vocês foram conversando também. A importância daquela conversa lá no tempo de namoro, de vocês terem começado se conhecendo, conversando bastante e tal, para perceber um ao outro, para ir adaptando os planos também, né, ao longo da vida, assim. O primeiro plano é esse de mudança de profissão, aí depois as coisas foram acontecendo, assim. Acho que se puder falar um pouquinho, se vocês puderem falar mais um pouco. É, igual você falou, eu realmente gosto de fazer planos. O Vini também. A gente. Eu gosto mais de ouvir. Mas é uma questão de segurança também. A gente tem uma certa previsão do que vai acontecer. Não é viver sem planejar nada. Afinal, a gente também não seria responsável se a gente vivesse assim. Mas a partir do momento que a gente traça um plano, a gente só traça esse plano tentando descobrir o que Deus quer. Né? É como se fosse uma decisão a três mesmo. O que a gente pensa junto com Deus. Né? Então, e assim, igual você falou, conversar. Porque, só fazer uma analogia, assim, quando a gente decidiu casar, a gente pensou, a gente não vai comprar um imóvel, a gente não vai comprar uma casa, a gente não vai ter nossa casa própria no começo da vida de casado, não. Justamente porque a gente não sabia que escola que as crianças iam estudar, onde a gente ia trabalhar. Existe toda uma adaptação no começo da vida de casal, né? Então, a gente fala, a gente precisa dessa flexibilidade, pode ser que as coisas mudem, pode ser que a gente precise se adaptar, então vamos morar de aluguel, né? Para ter uma adaptação tranquila. Precisa sair, precisa não. Mas isso, e esse mesmo raciocínio vale para as outras coisas também. A gente tem um plano, tipo assim, vou terminar a faculdade, eu faço ginecologia e obstetrícia. E a tendência é que eu tenha muitos imprevistos nessa especialidade, né? De paciente em trabalho de parto, essas coisas. É um plano que eu tenho, né? É um sonho que eu tenho, eu gosto muito. Mas agora eu tenho 3 filhos. Então, como vai ser? Como que eu vou sair de madrugada para atender uma gestante? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. É um plano que eu tenho, nós dois temos. A gente tem noção de como isso pode ser complicado. Mas quando chegar a fase de eu terminar minha especialidade, a gente vai adaptando também. Eu não tô com uma casa própria, eu não tô assim, enterrado num lugar, né? Assim, uma decisão não está tão firme a ponto de não ter alterações. A gente realmente está caminhando, ter um rumo, mas por onde eu vou passar depende da realidade do momento, da necessidade da nossa família, do que Deus quer. E também das prioridades. A gente, igual eu falei lá no começo, né, porque estava para o vestibular, nas nossas conversas é muito evidente, assim, a prioridade número 1 é a família, muito mais do que a profissão. Então, eu faço, na época que eu estou no hospital, 60 horas por semana. Eu faço a carga horária só porque eu não tenho outra opção. A partir do momento que eu tiver autonomia sobre o meu horário, a dedicação principal vai ser a minha família, né? Assim, estou falando de número, né? A dedicação principal sempre é a família, mesmo estando muito tempo no hospital. É um pouquinho complicado dizer como isso acontece. A gente vai rebolando, assim, a gente vai tentando. Mas o que eu quero dizer a prioridade é Deus, meu esposo, meus filhos e depois eu mesma, né? E minha profissão. A gente não coloca a profissão, dinheiro, né? Essas coisas assim na frente da nossa família. Então, estabelecendo as prioridades, a gente traça um plano junto com Deus, com o coração aberto para o que Ele quer. É exatamente o fácil, assim, né? Nossa Senhora e São José, até parece que eles iam planejar uma coisa ruim. Provavelmente eles tinham planos altíssimos para a vida deles, mas com o coração dócil, para ouvir o que Deus queria, né? Sim. Então, estar aberto mesmo, né? Docilidade com os planos de Deus para nós. Eu acho que dá uma desacelerada, conversar dá uma desacelerada do mundo, assim, sabe? Porque a gente vive num ambiente super estimulado, assim, né? E super ligado no 220, assim, né? Toda hora 1 milhão de coisas e 1 milhão de notícias e, né, todas essas coisas que aconteceram aí nesse ano também.
E é nítido que a própria situação, né, externa, assim, pediu que se olhasse mais para dentro, né, digamos assim, mais pro essencial e tal. Então, acho que todo mundo foi meio que forçado a fazer esse tipo de reflexão, né? Então, uma das dicas que a gente deixa aí, né, é essa desse diálogo com paciência, enfim, sabendo escutar. A Karina fala demais, né? E o Vini é um excelente ouvinte. Meu ouvido é bem treinado aqui em casa. Eu adoro que ele me ouve tão bem. Mas, assim, eu adoro ouvir, né? Eu adoro ouvir a Karina e as reflexões que ela faz, enfim, tudo que ela faz. E também a gente precisa de uma certa firmeza, assim, falando mais do lado masculino, assim, da relação, né? Precisa transmitir uma firmeza no sentido, assim, de estabilidade mesmo. Não estabilidade financeira, mas estabilidade emocional também, né? Eu tenho muito em mente, assim, quando a gente foi sobre a gravidez do João Paulo, né? Eu lembro que foi super assim, eu gritei lá do banheiro, não foi? Poxa. 2 pauzinhos é o quê? Aí, de repente, 2 tracinhos, 2 tracinhos é o quê no teste? Aí, tipo assim, só ouvi começando a chorar e gritar e não acredito, não sei o quê. Eu falei, putz. Acho que eu não devia ter perguntado. E aí, assim, eu sempre estive ali, né? Enfim, não forcei a barra no começo, porque eu não queria saber de muita conversa, né? Mas sempre sendo assim, aquela, né? Não é a rocha, assim, mas aquele negócio que amortece o impacto, assim, sabe? Das coisas. Então, acho que é muito importante essa atitude também do marido, Sim. né? De ser aquele um refúgio, né, pra gente. que absorve ali os impactos, né, externos, internos, enfim. É verdade. Nessa época, igual eu falei, foi muito, muito medo, insegurança. A gente demorou até para contar para as pessoas da gestação, porque foi é aceitar mesmo a notícia, né? A Karina fez uma palestra para os pais dela para poder contar essa palestra. Foi. Eu acho que ela superou o aplicativo nessa daí, viu? Porque eu olhei e falei assim, não acredito. Foi. Slide e tudo, PowerPoint. Mas nessa fase, eu lembro que eu peguei o meu computador uma vez para estudar e ele tinha deixado pronto, assim que eu abri uma foto nossa e, tipo, imitando a voz do bebezinho, né? Mamãe, muito obrigada por cuidar de mim, alguma coisa. Estou feliz que eu vou chegar, tipo assim, mas também sem empurrar muitas sensações. No tempo, assim, eu estava na fase de aceitar e ele colocou uma mensagenzinha no computador, bem estilo Vini, né? Com a fotinha e foi indo, assim, ele realmente, provavelmente, eu imagino, o Vini também estava com inseguranças, com medo, a gente ia ter um filho, né? Então, pega de surpresa e dá um frio na espinha de qualquer um. Mas, diante do meu turbilhão que aconteceu, ele foi a calmaria, né? Pareceu que eu era o mar lá em cima, toda a tempestade, e ele estava lá embaixo, na água, na serenidade. Então, eu sou muito grata a Deus também, porque ele me equilibra, né? A gente vai... Eu falo, ele ouve, eu sou muito explosiva, ele é mais introvertido. E a gente caminha. Mas o importante e que a gente realmente vê que faz diferença é a gente saber conversar. O diálogo e ouvir a opinião do outro, decidir junto as coisas. Faz toda a diferença. Desde sempre, né? Essa parte que vocês comentaram, acho que lá no começo, assim, como é importante, né? Às vezes a gente, sei lá, quem não casou ainda, por exemplo, né? Fica na expectativa de encontrar e tal.
E às vezes acaba passando por coisas para poder, né, estar junto, mas no final das contas, se já no começo, né, transmite essa insegurança em algum grau, já não é um bom sinal, de fato, assim, porque você tem que se sentir, ambos, né, eu acho que cada um na sua necessidade, ambos têm que se sentir amparados, né, um pelo outro ali. E aí, e isso é uma crescente, como vocês falaram, vocês foram se conhecendo, então é uma coisa que só aumenta. Eu imagino que 5 anos de casados, aí com o passar dos anos também vocês vão se conhecendo cada vez mais, aprimorando. Eu acho que é esse processo constante de lapidação mesmo, né? Um com o outro aí, e cada um naquilo que faz de melhor. É oferecer o seu melhor pro outro, né? E esse processo de conhecimento, é igual você falou, é para sempre, assim. Toda hora a gente estar se conhecendo. E não deixar de... O legal é não deixar de abrir os olhos para isso. E achar que, eu não sabia disso, né? É uma novidade. E se fechar para aquilo, como se fosse, eu não conheço essa pessoa. Não, quando aparecer uma situação que eu aprendo mais um pouquinho como o outro eu falo, nossa, que legal. Eu me casei com uma pessoa que tem mais isso que eu não sabia. E para sempre, a gente pode citar muitos exemplos, né? Todo mundo cita, assim, casou, a negócio da pasta de dente, do sabonete. A gente passou por tudo isso, assim. Como é que você gosta de usar qual tipo de lixo que você compra, qual tipo... Tudo a gente passou, assim. Fui aprendendo. Mas o momento que a gente mais conhece um ao outro, na minha opinião, é quando nascem os filhos. Que parece que é óbvio, né? Antes eu conheci o Vini, trabalhador, namorado, filho e amigo, né? Agora eu conheço ele como pai. E era uma coisa que eu nunca tinha, porque ele não era antes. Então, eu realmente não tinha como conhecer ele como pai antes. A partir do momento que nascem os filhos, nasce uma nova atribuição da pessoa e a gente vai, tipo, caramba, como que ele é como pai? E reflete um pouco da personalidade e o jeito de amar, né? É muito legal. As crianças, os filhos trazem um crescimento muito grande para o casal. Isso é o mais legal de enxergar. Porque a tendência, principalmente para a mulher, depois que as crianças nascem, focar o olhar para elas como um todo, né? Assim, colocar como prioridade, esquecer o esposo, mas os filhos só estão aí por causa do nosso esposo, né? E eles irão embora, né? Eu estava refletindo isso hoje no lanche. A gente fez um lanche da tarde ali na grama, o piquenique, que eu falo. Uhum. Eles nem terminaram de comer a manga e a jabuticaba e já saíram e foram correndo. E eu olhei para as coisas que ficaram assim no chão e falei, uma hora, eles agora vão embora, né? Terminam de comer, já saem, vão brincar. Só que uma hora eles vão embora de verdade, né? Eles vão crescer. A Tereza só ficou comigo porque não anda ainda, mas um dia ela também vai sair. E eles vão embora. Os filhos estão aí para voar, né? Quem vai ficar com a gente é o nosso esposo. E é para isso que a gente se casou. Para ficar juntos até que a morte separe. Então, enxergar o João Paulo, o Vini no João Paulo, né? Eu na Maria, assim, a nossa característica das crianças é uma forma de manter o amor que nos une nesse mundo. Mas o amor que iniciou a família é de nós dois, né? A família começou com a gente e vai terminar assim também. Então, eu nem sei porque comecei a falar disso. Enfim, eu sou muito agradecida por tudo. Deus é muito bom. E o Vini é o homem perfeito para mim. Você tá dizendo? É porque não dá para expor todas as coisas, né? Mas todos os dias eu me encanto com as coisas que o Vini faz. Igual eu falei, a gente se conhece cada dia mais e fala, caramba, que legal essa característica dele. Que legal esse jeito dele. Como Deus é bom de me dar um homem assim, né? Gente, foi demais. Oi? Eu não peguei essa. Ele falou, já chega. Acho que... Ai, gente, eu acho que tá ótimo. Eu gosto bastante de falar também, então foi excelente, assim. Gosto de ouvir também. E
Ó, a Ana tá falando que puxou a família. A Ana é irmã do E Vini, você sabe, né? sim, foi muito legal. Ela foi uma das que reagiu, assim, muito feliz. Ela, eu não perco por nada essa live. Foi muito legal. Assim. E é isso, Brasília tem essa característica, né, assim, de ter muitas pessoas em comum, assim, e isso é muito legal. Né? Então a gente tem que saber aproveitar isso e se unir, né, cada vez mais, se conhecer mais e tal. Acho que isso é um privilégio mesmo. Estar aqui em Brasília é muito especial mesmo. É, a gente cresce muito quando conhece outras famílias, quando vê outras realidades. É muito bom essa convivência aqui de Brasília mesmo. Já teve outros casais que eu vi que passou por aqui, tiveram lives que ajudam muito a nossa vida de família também. É muito bom olhar as outras realidades e aprender com elas. É muito bom. Legal, que legal. É isso, gente. Olha, tem nem o que falar. Assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa também, eu acho que vocês são demais mesmo. Assim, agradecer muito, muito, muito. As pessoas, eu não sei se vocês viram, assim, alguns comentários, né, que Eu foram vi. sendo colocados aqui. Então, é isso mesmo, né, que a Kelly comentou aqui, de quem quer seguir mesmo o que Deus pede, dá seu jeito, né? E quem não quer, vai criando muleta, né? Desculpa, vai dando desculpinha e tal, e vocês provaram isso muito bem aqui. Então, é agradecer mesmo vocês, o pessoal que participou também. E ó, eu vou deixar gravada a live e eu também vou colocar no YouTube, tá? E se vocês quiserem, aí depois eu te mando o link Tá direitinho. bom, tá Tá bom. joia. Eu só queria realmente agradecer de novo pelo convite e pedir orações, né, pela nossa família, porque, igual eu falei, a gente tá só caminhando. Esse é o iniciozinho da nossa história, a gente, né, deseja do fundo do coração muitos anos e anos de casado, e junto com eles as dificuldades, os desafios, as alegrias, então a gente precisa de orações para nos mantermos firmes ao que Deus quer e continuar caminhando, por favor. Isso aí, contem comigo. Obrigada. Com todo mundo aqui. Obrigadão, Valeu. gente. Eu vou encerrar aqui, tá? Tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. pessoal. Até mais. Tchau.